hoje começar a falar de comprimento de arco. Comprimento de arco, nós vamos sempre pensar a curva parametrizada, né? Então, C do intervalo AB em... Esse aqui pode ser R2, R3, Rn, pode até ser um espaço normado qualquer. Mas, bom, a ideia é, você tem a curva, e aí tem o intervalo AB, e aí você faz uma partição do intervalo. E aí essa partição do intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Corresponde aqui a cada ponto. Aí aqui corresponde um ponto aqui na curva, e aí você aproxima a curva por uma poligonal. E aí você faz, você tem a partição P, P é uma A0 que é igual a A1, a N que é igual a B, eles estão em ordem crescente aqui, né? Então você faz uma, vou chamar de L. L de P é igual a somatório de igual a 1 até N de C de AI menos C de AI menos 1 em norma. Isso é sempre, como hipótese básica, né, é que a distância entre dois pontos é dada pelo segmento de reta, então isso é incorporado na desigualdade triangular, sempre isso está abaixo do que você quer que seja o comprimento da curva. Também é claro que se você, aqui ó, você tem esse ponto aqui e esse aqui, então você tem se você colocar um ponto intermediário, você aumenta esse número. Legal? Então, esse número aumenta, se você aumentar o número de pontos na partição, quer dizer, aumentar acrescentando o que você já tem, e sempre está abaixo. Então, em princípio, né, você pode dizer assim, definir que o comprimento de C vai ser igual ao sup de P é partição de AB. Quer dizer, esse conjunto dos... Pegar aqui os reais, né, você tem aqui 0, aí tem os diversos valores de L, e você olha o supremo desse conjunto, que seria o máximo. Se tiver um máximo, o máximo seria esse cara daqui. Esse daqui? Está aqui, ó, está aqui definido. Você pega esses comprimentos azuis, vai somando. O comprimento da poligonal, é uma aproximação para o comprimento da curva. Está sempre abaixo. Na verdade, essa definição assim, você repara que isso aqui pode dar infinito.
mas sempre tem esse número. Você poderia ter comprimento infinito. Vocês sabem que existem curvas esquisitas, né? Eu já mencionei para vocês que fazendo uma sequência de curvas, você pode... Tem aqui uma construção manjada, assim, né? Você divide um quadrado em 9 pedaços, e aí começa uma curva aqui e termina aqui fazendo assim, né? Você vai assim, assim, aqui assim, certo aqui, aqui assim, aqui assim, aqui assim, e assim. Então você faz um circuito aqui, e repara que em cada trecho você andou numa diagonal, entrou por um lado. Então você pode pegar, escolher qualquer um desses caras, dividir em 9, e agora fazer a mesma coisa aqui. De maneira que você vai produzindo, a cada etapa, uma curva mais comprida do que a anterior e que vai cada vez mais preenchendo o quadrado. Com um pouco de teoria, você mostra que existe uma curva contínua, você pode fazer todas definidas no mesmo intervalo, né, para pegar o intervalo 0, 1, parte em 9 pedaços, depois cada um dos intervalos você partiu em 9, você parte em 9 para fazer aqui, depois vai partindo em 9, então, e você tem então uma curva que no limite vai ser uma curva que vai estar definida no intervalo 0, 1, vai ser contínua e vai preencher todo o quadrado. E essa curva, bom, claramente, vai ter um comprimento infinito. Então, pode ter coisas esquisitas, pode existir curvas contínuas relativamente esquisitas. Bom, ele não quer exatamente isso, mas em princípio pode deixar esse negócio assim. O que a gente quer passar daqui é para o seguinte, né? Para a ideia de que você pode, em cada trecho, aproximar a curva pela velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. A boa aproximação aqui, em cada pedaço aqui, você pode pensar assim. Né? Então, você tem aqui, na verdade, vamos dizer, você pode fazer um L, vamos dizer, se C for diferenciável, então você faz, vamos dizer assim, chamar um L de C, P, para distinguir desse L de P, você faz o somatório de I igual a 1 até N. Aqui tem duas coisas, quer dizer, você pode aproximar pela velocidade no ponto inicial, no ponto final, ou por algum ponto no meio também. Eu vou tomar o ponto inicial só para ter uma definição, né? Então, você pode aproximar isso por AI menos AI menos 1, C ponto de AI menos 1. Quer dizer, você multiplica o intervalo de tempo pela velocidade e toma a norma. Claro que você poderia botar nessa partição, escolher um ponto em cada intervalo, quer dizer, você poderia botar um xi pertencente a AI menos 1 AI, e chamar de xi igual ao xi1 xn, com essa condição aqui, e em vez de fazer
isso daqui botar C ponto de xi. Em vez de pegar a velocidade no ponto inicial, pegar um ponto qualquer aqui no meio. É claro que você olha para isso e diz, poxa, mas isso daqui é uma soma de Riemann. Quer dizer, aqui teria xi, porque depende da escolha dos xi também. Isso aqui é uma soma de Riemann para a integral da norma da velocidade. Então, em princípio, a gente pode pensar em fazer para a integral de A até B, de C ponto de T, dt. Né? Isso quando a norma da partição tende a zero, desde que esse cara aqui seja integrável. Para encurtar e simplificar a vida, a gente pode fazer a hipótese de que a velocidade é contínua. Porque, tipicamente, assim, a gente vai estar pensando em trabalhar com curvas que têm aceleração. Então, se tem segunda derivada, a primeira derivada é contínua. Então, não é uma hipótese ruim. A vantagem é que a gente garante que isso é sempre integrável. O fato é o seguinte, é que quando a curva, vou botar assim, se C é C1, então esse L de C aqui é igual à integral de A até B de C ponto de T dt. Tá? É um pequeno teoreminha. Ele depende, basicamente, de um resultado de continuidade uniforme, que se a função é contínua no intervalo fechado, ela é uniformemente contínua. Não sei se vocês... Se a função é contínua no intervalo fechado, então ela é uniformemente contínua. É porque, quando a função é contínua, você tem aquele negócio, para todo epsilon existe delta e tal, mas o delta depende do ponto. Por exemplo, y igual a 1 sobre x, se você dá um ponto aqui, a imagem desse, se você dá um epsilon aqui, você tem um delta assim maior. Se você pegar um cara aqui, o mesmo epsilon vai dar um delta bem menorzinho aqui. E quando você vai tendendo a zero, o delta correspondente ao epsilon vai tendendo a zero. Mas quando a função é contínua no intervalo fechado, é possível, dado o epsilon, escolher um delta que serve para todos os x. Tá? É um teorema, dá um certo trabalhinho. Normalmente, talvez ele, às vezes, é mencionado no cálculo 1, mas é provado no curso de análise. Então, se vocês fizerem análise 1, vocês vão ver isso. E aí, com a continuidade da derivada, você consegue mostrar, de fato, que esses caras são iguais. Essencialmente, acho que eu não vou fazer esse resultado, não. Eu até dei uma folhada no meu livro 4, capítulos, acho que a aula de hoje é livro 4, capítulos 8, 9, 10, 11, e num deles tem até demonstrado esse negócio aqui. Então, para nós, em princípio, vamos sempre pensar assim, a curva é de classe C1 e o comprimento é dado por essa integral. Hã? Quer dizer, o comprimento do arco da curva. O comprimento do arco tem um detalhe, né? Deixa eu... quer dizer, em vez da gente passar aqui pela partição e tudo, a gente faz o seguinte, né? Vai tomar, assim, vamos dizer, C de classe C1, então o comprimento
de C, essa letra aqui no universal, é integral de A até B, de C ponto de T, dt. Esse comprimento, ele está ligado à parametrização. Porque, ó, claro, ó, se você andar sobre um círculo, né, e fizer C de T igual a R cosseno T seno T, se você fizer o comprimento daqui, bom, é um círculo de raio R, 2πr, mas se você ficar dando voltas, né, o vetor velocidade vai ficar aumentando o comprimento. O barbante está enrolando e está medindo. Tá? Também o seguinte, né, se voltar não desconta, porque esse cara aqui é sempre positivo. Você poderia parar, voltar, continua contando. Hã? Eu estou usando sempre a convenção seguinte, quando eu penso T como tempo, quando eu uso a variável T, eu estou pensando como tempo, e aí é tradicional em mecânica você usar o ponto para derivada em relação ao tempo. Estou mantendo essa coisa aqui. Bom, então, tudo bem. Tem uma coisa importante, é o seguinte, é que se a velocidade não se anula, porque se a velocidade se anula, você pode voltar para trás e tal, mas se a velocidade não se anula, você pode definir bem o comprimento de arco, que é uma função crescente. Quer dizer, se você chamasse, digamos que você faça o seguinte, S, aqui, na verdade, você agora pode pensar assim, a curva definida no intervalo I, vou botar aqui R2 ou R3, para a gente não ficar fantasiando com esse Rn, mas você pode fazer o seguinte, tem o intervalo I. Então, o intervalo I, tem aqui, você escolhe um T0, para ser o seu ponto de partida. E aí, você pode definir S de T, esse intervalo aqui pode ser aberto, fechado, finito, limitado ou não. S de T igual a integral de T0 a T, de C ponto de tal. Tem um preço usar T, aí você é obrigado a usar tal aqui nessa coisa. O que é isso? Né? Isso aí é o... Você fixou o T0, fixou um C de T0 como seu ponto de partida e está contando o espaço percorrido a partir desse cara daqui. Então, para cá é positivo, para cá é negativo. Tá? Define isso assim. Observa o seguinte, isso aqui, a gente estudou teorema fundamental do cálculo, né? Então, isso aqui é uma função contínua, eu estou integrando a função contínua, então eu sei que S ponto de T é igual a C ponto de T. Eu derivo isso, eu calculo esse negócio na extremidade, é isso aqui. É sempre, né? Então, vou supor que C ponto de T diferente de zero para todo T. Se isso é diferente de zero, isso é maior que zero. Então, você com certeza pode fazer o seguinte, né? Pode pegar aqui, vou botar o meu T0 aqui, e pode botar T contra S de T, S de zero está aqui, e essa função vai ser crescente. Aqui é o nosso intervalo I. Se ela é crescente, estritamente crescente, com derivada positiva não nula,
Então, além do teorema fundamental do cálculo, a gente sabe pelo teorema da função inversa que a gente pode inverter essa função e tem derivada. Quer dizer, a gente pode... Então, na verdade, a gente pode dizer que essa S aqui, né? Essa S vai de I em J, tem um intervalo J que é a imagem de S, essa função é crescente, então, né, e é uma bijeção. Então, a gente pode definir a S menos 1 de J em I, que eu vou chamar de T. Ficar meio confusa, mas que vai pegar vamos dizer, vai pegar um S aqui. Esse T é uma função? Eu vou fazer uma coisa meio de físico, né? Vou chamar de S a função S de T e vou chamar de S a variável aqui, né? Tá? E aqui eu vou ter, dado esse S, eu vou ter o T de S aqui. Mas é bem cômodo isso, né? Quer dizer, você pega o S e associa o T de S. E aí tem uma coisa meio que óbvia, que é o seguinte, ó. Você tem aqui a sua curva, está aqui o C de T0, está aqui o T. Aí você tem aqui o tempo T1, aí tem o C de T1. O S de T1 é esse comprimento aqui. Então, se você pegar aqui a função S, tem aqui 0, S1 está aqui. Está claro que quando você vai andando aqui, o cara vai andando aqui. E aqui você está medindo o comprimento. Então, quando você andar esse pedaço aqui, você andou aqui um comprimento que é exatamente igual a esse pedaço aqui. Isso aqui, vamos dizer, é a função S, né? O fato é que se você trocar, imagina que você faça então o seguinte, defina uma nova parametrização, pensando assim, você faz, define a curva C1 de J em R2 ou R3, que a cada S vai me associar C de T de S. Quer dizer, eu pego esse S daqui, olho quem é o T que correspondia a ele e venho aqui. Então aqui, quando eu andar 1 metro, é que eu ando 1 metro. Então, a velocidade aqui deve ter norma 1, porque quando eu integrar a velocidade agora derivada em relação a S aqui, e medir o comprimento de arco, vai dar o S aqui. Tá? E, bom, isso é consequência da regra da cadeia, né? Quer dizer, se você olhar aqui e fizer a derivada de C1 em relação a S, no ponto S, isso vai ser o quê? Vai ser derivar isso em relação a T, então vai ser C ponto de T de S vezes T' de S. Na verdade, o T' tem que ir antes, né? Assim, padrão, né? Que T' de S é o escalar C ponto de T de S. Se você olhar para a norma desse cara... Se você olhar para a norma desse cara, isso aqui vai dar norma de T' de S, norma de C ponto
de T de S. Mas a nossa definição, que módulo, né? Nem precisa porque é crescente, né? A nossa definição aqui, ó, se eu quiser saber quem é T' de S, eu sei o quê? Que T de S de T é igual a T. Então, esse T aqui não é o mesmo T daqui. Se você fizer T' de S de T, S ponto de T, isso é igual a 1. Mas esse cara daqui é norma de C ponto de T de S de T. Porque aqui, ó, você pega nesse cara daqui a gente definiu S de T como sendo igual a integral de T0 a T de C ponto de tal de tal. Então, se você calcular S ponto de T, isso aqui é igual a norma de C ponto de T. Tá? Como é bom, o T do ST, a gente pode deixar aqui o T mesmo, né? Então, a norma desse cara, isso aqui é 1, a norma desse cara é 1 sobre a norma desse. Então, isso daqui é igual a 1 sobre C ponto de S, C ponto de T. Por que esses dois são iguais a 1? Porque aqui eu estou dizendo que quando eu pego o ponto T, levo no S de T e trago de volta no T, eu estou com a função identidade. Então, a derivada é 1. Estou levando T em T, né? Eu levo T no S de T. Então, quando eu faço aqui, eu pego o T, levo no S de T e trago de volta pela função T, eu estou trazendo no mesmo T aqui. Tá? Então, isso aqui, a derivada é 1. Tá? Então, quando eu reparametrizo assim, o que eu estou mostrando é o seguinte, é que, porque você tem uma curva parametrizada, você pode reparametrizar, quer dizer, não, eu vou usar outra parametrização da curva. Quando a curva tem vetor velocidade sempre não nulo, você pode reparametrizar por comprimento de arco, quer dizer, com velocidade sempre igual a 1. Então, aí você anda sempre com velocidade 1. Quer dizer, que a gente acaba de mostrar isso, né? Se C ponto de T é diferente de zero para todo T, podemos reparametrizar por comprimento de arco. Vou apagar essa coisa. Então, a gente vai definir C1 de S igual a C de T de S, onde T é a inversa da aplicação que a cada T associa a integral de T0 a T de norma de C ponto. Tá? Essa função aqui, a cada T associa o comprimento de arco. Essa daqui, a cada comprimento de arco associa o seu T. E aí, aí o que a gente acabou de ver é que se eu derivar isso em relação a S, pegar a norma, isso é sempre igual a 1.
Essa hipótese daqui é crucial, porque a gente sabe, se a derivada se anular, você vai ter problemas com a inversa, quer dizer, a inversa não vai ter derivada no ponto. E mais, pode nem funcionar direito, né? Vou dar um exemplo importante, que a gente erra muito. Porque quando você está parametrizando a curva, você pode vir parar aqui. Estou andando, aí eu paro aqui. No que eu parei aqui, não tem mais memória, a derivada ficou zero. Agora eu posso andar para cá. Ou seja, você pode parar aqui e formar um bico. Quer dizer, você pode fazer uma curva de classe C1, C2, C quanto você quiser, que tenha bico. Quando a gente pensa em gráfico de função, você sabe, se tem derivada, não tem bico. Mas com curvas parametrizadas, se a derivada se anular, pode ter bico. Pode fazer assim, sem nenhum problema. Quer dizer, se você pegar e fizer uma coisa assim, por exemplo, deixa assim, você pode pode construir isso. O caso mais simples, que é você pegar módulo, pensa assim, pensa essa curva, y igual a módulo de x. Se você fizer x igual a t3, y igual a módulo de t3, não vai ter mais problema. Por quê? Porque x aqui. Porque isso daqui tem derivada em t igual a zero. E isso daqui também. Os dois têm derivada zero em t igual a zero. Então, essa curva x de t, essa curva assim, c de t igual a t3 módulo de t3, ela descreve essa trajetória. Você vem com t negativo, ela vem fazendo isso. Quando t fica positivo, ela vai fazendo isso. E passa por aqui. O que acontece? Ela chega aqui, vem assim, vem reduzindo a velocidade e arranca. Mas ela chega à velocidade zero. Chegou à velocidade zero, pode fazer o que ela quiser. Então, isso é importante, porque a gente tende a errar, a se iludir nessas situações assim. Bom, acho que chega de comprimento de arco. Vou falar de variação de ângulo. E o número de voltas. Variação de ângulo é uma coisa tão óbvia e número de voltas mais óbvio ainda. Eu ensinei número de voltas para minha filha de 9 anos, ela entendeu na hora, foi logo explicar para a mãe. Expliquei a volta negativa, ela foi lá pegar a mãe na volta negativa, assim, número de voltas negativo e tal. Mas a gente pode complicar bastante isso. Então, meu objetivo na aula agora vai ser complicar bastante esses conceitos aqui, para ficar uma coisa erudita, assim, que só a gente consegue entender. Porque o negócio da variação de ângulo é o seguinte, vamos botar aqui o círculo unitário, né? O problema é assim, você faz uma curva e a ideia é, você marca o ponteiro, né? E aí, vamos dizer, você tem aqui C de A, C de B, vou botar assim, botar o ponteiro numa outra posição,
botar ele bonitinho aqui assim. Então esse aqui é o U de T. E esse daqui é o C de T. Então é isso, você vai marcar. Aqui é o círculo unitário, você vai marcando o ponteiro, a curva vai andando, você vai medindo o ângulo. Mas, a rigor, para você medir o ângulo, ou você tem que pegar, dizer cosseno e seno e calcular, dizer, é o arco cujo cosseno é esse e tal. Eu vou fazer uma coisa mais raiz, assim, né? Que é dizer, eu vou medir realmente esse comprimento de arco aqui. Como a maneira simples que eu tenho para medir o comprimento de arco é com integral, isso vai complicar. Não, porque vocês viram que aquela maneira de pegar os pedacinhos e passar o limite pode conduzir a coisas chatas, curvas que têm comprimento infinito, coisas assim. Então, vamos dizer, a gente ficou mais seguro assim, dizendo, não, a curva é C1 e eu uso a integral. Então, a ideia, só que aí eu vou fazer uma coisa que claramente está definida para curvas que são só contínuas, né? Porque, mais ou menos assim, né? Você pega a curva aqui, o cara vai andando, você sempre pode fazer a projeção, né? Porque U de T é igual a 1 sobre norma de C de T vezes C de T. Então, a gente só precisa que a nossa curva de AB em R2 não passe pela origem, para isso aqui não zerar. E aí, se ela for contínua, essa projeção aqui é contínua. E aí está variando continuamente e tal. Quer dizer, é uma coisa que deve existir para curvas contínuas, mas para eu fazer o comprimento de arco integral do vetor velocidade, eu vou precisar de derivada. Então, eu vou supor que a minha curva é C1. E aí, eu não quero medir o comprimento da curva, eu quero medir o comprimento desse arco aqui. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Quer dizer, aqui você tem o vetor U ponto de T, que é a derivada desse azul aqui. E, em princípio, eu deveria trabalhar com a integral de A até B da norma do ponto de T dt. Tá? Mas, rapidamente, eu me dou conta de que não vai ser tão bom assim, porque eu posso aqui fazer uma coisa assim, né? E aí, o que acontece? Eu estou andando aqui, quando eu chego nesse ponto aqui, eu embico e o meu ponteiro começa a voltar para trás. Então, eu quero medir a variação de ângulo de maneira que, quando o ponteiro andar no sentido trigonométrico, o ângulo está aumentando, quando andar no sentido horário, está diminuindo. Então, isso aqui é defeituoso. Vou botar o vetor velocidade mais curtinho aqui. Então, uma maneira relativamente simples de fazer isso é o seguinte, é consertar pegando esse vetor aqui, que é o U de T ortogonal. Quer dizer, eu pego esse cara, pego o ortogonal virado para cá, quer dizer, eu giro de 90 graus no sentido horário, e aí eu tenho um vetor que também é tangente, quer dizer, o U ponto é tangente ao círculo e o ortogonal também é tangente ao círculo. Só que o ortogonal sempre aponta no sentido positivo. De maneira que eu posso trocar isso daqui pela integral de A até B do produto escalar de U ponto de T pelo U ortogonal. Por quê? Porque esse cara é unitário. Porque o U é unitário. Quando eu viro ele de 90 graus só, ele fica unitário. Então, o que acontece? O produto escalar desses dois tem o tamanho desse.
Só que quando ele está apontando para cá é positivo, quando ele apontar para lá é negativo. Então, se eu integrar isso daqui, eu vou ter o que eu quero. Tá? Então, esse é o truque básico. Só tem que fazer a conta, né? A projeção ortogonal vai estar apontada para que lado? Projeção ortogonal de quem? Onde? Isso vai ser sempre positivo, a projeção ortogonal. Quem é projeção ortogonal? Esse U ortogonal, ele não é projeção de nada, ele é o seguinte, ó, quando você tem, se U é igual a U1, U2, então eu defino U ortogonal como menos U2, U1. Então, se eu fizer o produto escalar, ó, dá zero. E se eu fizer o determinante com esse primeiro e esse segundo, dá 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, que é positivo. No caso aqui, dá 1. Então, significa que esse para esse gira está na orientação positiva. Sempre. Então, é isso aqui. Só que, né, o meu C de T, ele é X de T, Y de T. Então, meu U de T é igual a 1 sobre x2 mais y2 raiz quadrada xy. E aí eu tenho que fazer a conta, eu tenho que calcular aqui esse é o U, e o U ortogonal, então, o ortogonal vai ser 1 sobre x2 mais y2 na raiz quadrada menos yx. Tá? E eu tenho que calcular o ponto, a derivada desse cara daqui. Se o ortogonal tivesse virado para o outro lado, as coordenadas dele seriam U2 e menos 1? Exatamente, seria menos esse. Tá? Então, a coisa chata é que eu tenho que, para calcular isso aqui, ó, eu tenho que calcular a derivada desse. Então, o ponto, ó, é um produto, é esse vezes esse. Deriva como um produto, derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Então, aqui eu tenho 1 sobre raiz de x2 mais y2. Eu vou botar assim, 1 sobre raiz de x2 mais y2, x ponto, y ponto, mais a derivada de 1 sobre raiz de x2 mais y2 vezes xy. E eu olho para isso e digo, que bom, não vou ter que derivar esse negócio aqui que eu já esqueci como faz, sei lá. Né? Simplesmente por quê? Porque eu não quero esse cara, eu quero o produto escalar dele com esse. E aí, ó, eu olho xy, é alguma coisa vezes xy. Quando eu multiplicar por alguma coisa vezes menos yx, vai dar zero. Então, isso aqui não vai importar. O produto escalar desse daqui por esse daqui é só esse escalar esse. Isso é uma coisa muito, muito boa que acontece às vezes, principalmente você que trabalha coordenadas polares, você tem... às vezes é interessante você não efetuar as contas e olhar, porque tem caras que ficam perpendiculares. Bom, então isso daqui ó, vai me dar a integral de A até B do produto escalar desses dois. Então, vai dar 1 sobre x2 mais y2, que é esse vezes esse, e aí vai dar menos y x ponto mais x y ponto dt. Isso daqui é a fórmula do comprimento da variação de ângulo. Ela é tão importante, eu uso ela tanto que eu já sei até de cor. Isso daqui é a variação
de ângulo. E, claro, eu imagino que quando a curva é fechada, essa variação de ângulo vai dar um múltiplo de 2π. Mas não está com cara que vai ser fácil mostrar isso. Beleza? Agora, isso aqui não é o fim, não. Isso aqui é o começo. Agora é que nós vamos começar a fazer alguma coisa mais séria com isso aqui. Que eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero testar se esse negócio está certo. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho a curva C do intervalo I em R2 menos a origem. E eu posso definir, eu fixo T0 pertencente a I. Vou fazer minha figurinha aqui, né? Está aqui a minha curva C assim. Está aqui o círculo unitário. E aí eu fixo um T0. Aqui está o C de T0. E aqui está o ponteiro. Então aqui tem um ângulo que eu posso chamar de θ0. Hã? Não, ele pode estar aqui no meio também, a curva só não pode passar aqui. Tá? Não tem problema. Então, o que eu quero? Eu quero escrever o seguinte, ó. Eu sei que C de T é X de T, Y de T. E eu quero escrever o seguinte, C de T igual a R de T cosseno θ de T, seno θ de T. E eu sei, né, que R de T é igual a X de T ao quadrado mais Y de T ao quadrado, raiz quadrada. Agora, o θ de T é que são elas. Né? Porque para você fazer o θ de T, o padrão é você dizer, vou fazer arco cosseno, arco seno, arco tangente, mas sempre tem problema. Né? Porque se o T resolver, vamos dizer, se a curva resolver dar muita volta aqui, você passa por uma singularidade de alguma dessas funções. Oi? Pela origem? É porque na origem não tem o ângulo, né? Pode até ter um limite, assim, mas não tem garantia que tem um ângulo. Bom, então eu vou fazer a maneira mais simples que eu conheço. Né? Eu vou dizer o seguinte, eu sei a derivada do θ de T. Eu acabei de calcular. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer, eu fixo o T0, e faz um θ0 tal que C de T0 igual a R de T0 cosseno θ0 seno θ0. Tá? Quer dizer, eu tenho o unitário aqui, então eu tenho dois números, né, que são, né, esse cara daqui é o x sobre r, e esse daqui é o y sobre r. A soma dos quadrados dá 1. Então eu tenho um ângulo cujo cosseno é esse e cujo seno é esse. Eu fixo esse ângulo para ser meu ângulo de partida. E aí eu defino o seguinte, eu faço θ de T igual a θ0 mais integral de T0 a T da derivada do θ, que é menos y x ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2. Tá? Tudo aqui função do tal de tal. Então, eu vou fazer essa maneira extremamente simples aqui, e aí eu vou definir o quê? Eu quero dizer que
x de t igual a r de t cosseno θ de t, y de t igual a r de t seno θ de t, com r definido assim e θ definido assim. Esse θ tem a vantagem que a minha curva pode ir e voltar, dar voltas e tal, que ele acompanha, ele está definido. Eu vou integrando, né? Se a curva andar para, vamos dizer, se o ângulo for aumentando aqui, ele aumenta, se o ângulo diminuir, ele diminui, está legal. O único problema agora é provar, né? Provar que isso daqui, vamos dizer, que isso daqui de fato é isso e que isso daqui de fato é isso. E aí eu vou tem a única maneira que eu sei de provar que esse cara é igual a esse, esse cara é igual a esse ao mesmo tempo, é fazer o seguinte, definir f de t igual a x, eu vou tirar todos os t's aqui, para não carregar, né? É igual a x, é igual a r cosseno θ. Então, x menos r cosseno θ ao quadrado, mais y menos r seno θ ao quadrado, né? O x de t, r de t, θ de t e tal. E eu tenho que provar que essa função é identicamente nula. Com certeza eu sei o quê? Que f de t0 é igual a zero, porque eu defini assim. Então a questão é provar que f' de t é igual a zero para todo termo. E aí derivar e fazer as contas. É um bom exercício. Eu sempre falo que metade das vezes que eu faço eu acerto, metade eu erro. Tá? Mas eu já sei um truque que melhora um pouco as coisas, que é o seguinte, em vez de eu fazer isso assim, eu posso pegar x sobre r e y sobre r. Quer dizer, eu defino u de t igual a 1 sobre r de t, c de t, e aí u é igual a u1, u2, e o θ, se eu fizer essa conta para esse u aqui, o θ é o mesmo. Tá? Quer dizer, se eu calcular o θ correspondente a esse u, né, vai dar exatamente esse aqui, ó, porque se eu fizer menos u2, u1 ponto, mais u1, u2 ponto, sobre o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, isso daqui vai dar o quê? Isso aqui dá 1, porque foi feito para dar 1. Então, o denominador dá 1. Então, isso aqui vai dar menos y sobre r vezes alguma coisa, mais x sobre r vezes alguma coisa, e essa alguma coisa, né, o denominador... Não, aqui não tem raiz, né? Eu estou dizendo o seguinte, ó, tem que ser verdade, né, que se eu trocar o C pelo U e fizer a conta, o θ vai dar o mesmo. Eu vou fazer a conta para me certificar, né? Então, esse cara daqui, ó, quando eu faço, ele é unitário, então isso daqui é ao quadrado, mas esse ao quadrado dá 1. Esse daqui é menos y sobre r, esse é x sobre r. Aqui é a derivada de x sobre r, então vai dar rx ponto menos x r ponto sobre r2, o outro aqui vai dar ry ponto menos
YR ponto sobre R2, né? E aí eu vou ter menos Y vezes isso, R3, mais X vezes isso, R3, e aí eu só tenho que mostrar que menos YRX ponto mais YXR mais XRY ponto menos XY R ponto, menos, certo? Menos Y. O R não é ponto ali? Menos Y mais X ponto, mais Y, X, R ponto, né? Assim, aqui tem um ponto, né? Tá. Então, esse daqui corta com esse daqui, né? E esses dois aqui, infelizmente, são diferentes, né? Menos Y, tá. Então, tem que mostrar que isso aqui dá zero. Isso vai dar zero? Não quero mostrar que dá zero, eu quero mostrar que dá isso mesmo, né? Porque isso aqui é R menos YX ponto mais XY ponto. Como eu estou sobre R3, né, aqui, então corta esse R com esse e fica menos YX ponto mais XY ponto sobre R2, que é exatamente isso. Então, isso mostra que são iguais. Né? Então, eu só tenho que mostrar, moral da história, eu só tenho que mostrar que isso aqui vale no caso em que x2 mais y2 é igual a 1. Porque aí essa fórmula valerá para esse u. Quer dizer, eu terei que u é cosseno θ seno θ, como x como CR vezes u, eu terei XY igual a isso. Então, isso simplifica um pouco a minha vida, né? Cortar essas contas todas aqui, não sei quantas contas, quanto quadro eu vou precisar para fazer essas contas, espero que não tanto, mas eu tenho que mostrar, então, que essa derivada é zero, com a hipótese de que x2 mais y2 igual a 1, né? E que θ, cosseno θ eu não sei, que θ ponto é igual a menos y x ponto mais x y ponto, que dividir, tá? Então, faz a conta e seja o que Deus quiser. Tá? Então, aqui você faz f' de t igual a 2 vezes x menos r cosseno θ vezes x ponto x ponto menos r ponto cosseno θ mais r menos r, não, mais r seno θ, θ ponto, mais 2 vezes y menos r seno θ, que multiplica y ponto menos r ponto seno θ menos r cosseno θ, θ ponto. E aí você tem que pegar o θ ponto e substituir isso. Tá? Você tem uma coisa importante aqui, ó, que tem o seguinte, nessa história aqui, sai 2x, x ponto e 2y, y ponto. x2 mais y2 igual a 1, a derivada de x2 mais y2. Isso daqui vai dar 2x, x ponto mais 2y, y ponto igual a 0. Então, tem um cara aqui que dá 0. Então, aqui você vai ter, vamos dizer, você vai ter 6 termos aqui, tem um que cancela, então você vai ter xr ponto menos xr ponto cosseno θ
mais XR seno θ, θ ponto, menos R x ponto cosseno θ, mais R ponto cosseno θ, menos R2 seno θ, θ ponto. O x ponto eu já estou jogando fora. Aqui você vai ter mais... O 2 eu também vou jogar fora, né? Aqui você tem y menos y, r ponto, seno θ, mais yr, cosseno θ, θ ponto, menos... que mais? R, y ponto, seno θ, R não, R ponto, né? Aqui tem um erro, né? Ah, não, tem R, ah, não, tá certo, aqui tá certo, R, y ponto, seno θ, depois aqui você tem mais R ponto, seno θ, e aqui você tem, aqui eu fiz, aqui é cosseno θ, seno θ, né? Nesse R ponto cosseno θ, cosseno inferior ao quadrado? Peraí, aqui, talvez, peraí, deixa eu ver, que aqui eu errei uma coisa, eu fiz R2, seno θ, cosseno θ, θ ponto. Onde você diz cosseno ao quadrado? R cosseno θ vezes R. Assim, aqui é R cosseno quadrado, né? Aqui também, seno quadrado, né? Nos R ponto, seno quadrado. E aqui você tem mais R, 2, seno θ, cosseno θ, θ ponto. Todo mundo tem cosseno θ e seno θ. Deixa eu ver, sobrou alguém que possa ainda ser eliminado? Bom, esse cara daqui é R ponto, né? O θ, agora, porque a história aqui é o seguinte, seno θ e cosseno θ você não tem ideia do que sejam. Mas, o que você vai ter que fazer? Vai ter que grupar tudo que tem cosseno θ e torcer para que isso esteja multiplicando algo que dá zero. E o algo que dá zero vai ser substituir o θ ponto por menos yx ponto mais x y ponto. Peraí, nessa história aqui eu estou fazendo uma besteira, né? Porque nessa história daqui, o R é 1. Então, o R é 1, então eu não preciso do R, né? Eu posso tirar o R nessa história aqui. O R é 1, o R é 1. Isso daqui, ó, isso aqui é a derivada de R2 sobre 2. Como R é constante igual a 1, isso é zero. Essa conta toda que eu fiz aqui
na verdade, aqui, né, eu deveria ter feito... Deixa eu começar de novo, em vez de ficar remendando. Eu só tinha que fazer isso aqui, né? Então, aqui, eu posso apagar e simplificar minha conta. Quer dizer, F' de t vai dar x ponto, x, vai dar 2 vezes x menos cosseno θ, vezes x ponto, mais seno θ, θ ponto, mais 2 vezes y menos seno θ, y ponto menos cosseno θ, θ ponto. Melhora a vida. Quer dizer, jogando 2 para o alto, você vai ter x ponto, o x ponto mais y ponto, né? Quer dizer, x ponto mais y ponto, né? Isso é a derivada, isso aqui é a derivada de 1 meio de x2 mais y2, mas x2 mais y2 aqui é 1. Então, isso aqui é 0. Então, o x ponto mais y ponto continua sendo 0. Então, você vai ter x seno θ, θ ponto, menos cosseno θ, x ponto, menos cosseno θ, seno θ, θ ponto. Aqui o y ponto não entra, você vai ter y menos y cosseno θ, θ ponto, menos seno θ, y ponto, e mais seno θ, cosseno θ, θ ponto. Também já foi uma coisa boa, né? Esses dois aqui cancelam. Tem, é isso vezes 2. Aí, o jeito, como eu falei, ó, você tem tudo com cosseno θ e seno θ. Então, você substitui o θ ponto, quer dizer, faz seno θ, que multiplica x θ ponto, menos y ponto, e aqui você tem mais cosseno θ, que multiplica menos x ponto, menos yθ ponto. Agora você reza para isso dar 0 e isso dar 0. Né? Quer dizer, aqui você vai ter x que multiplica, você vai ter x2, x ponto, né? Mais xy, y ponto. Ah, não, tá certo. Aqui eu estou multiplicando por esse cara aqui, em vez de multiplicar por esse. Né? Então, é menos x. Aqui você vai ter seno θ, que multiplica menos y, x ponto, mais x2, y ponto, menos y ponto. E aqui mais cosseno θ, menos x ponto, menos y, mais y2, x ponto, menos yx, y ponto. Esse caralho, o que deu aqui? Né? Aqui é x2, né? Aqui é x2. Né? Ó, x2, y, aqui, isso aqui você pode fazer assim, né? 1 menos x2 é y2. Ou botar o x em evidência aqui também. Acho que é melhor aqui, né? Eu acho que é certo. Se botar o y como ponto em evidência,
É. Pois é, aqui você tem y ponto, x2 menos 1 é menos y2. Então aqui você tem menos y2. Tá? Juntando com esse daqui, ó, você tem, bota o menos y, bota o y em evidência, né? Y, aí você tem, botar menos y, aí você tem x ponto aqui, mais y ponto aqui, isso é zero. E aqui você vai ter provavelmente a mesma coisa, né? Aqui você tem y2x ponto, né? Então aqui você tem y2 menos 1, então você tem menos x2 x ponto menos yx y ponto. Aí você bota o x em evidência, você tem menos x ponto, mais y ponto, e esse daqui também é zero. Mas cosseno de zero é igual. Não, mas não tem cosseno. Isso daqui dá sempre zero, multiplicando um cosseno que pode ser o que ele quiser agora. E aqui você tem um seno multiplicando uma coisa que dá sempre zero. Então isso dá zero. Isso prova, né, no final das contas, que o meu u era cosseno θ seno θ, e, portanto, o meu xy era r cosseno θ, r seno θ. Quer dizer, isso mostra que eu sempre posso escrever uma curva que não passa pela origem em coordenadas polares. Parece tão evidente, mas você sabe que as coordenadas polares têm um problema quando você, vamos dizer, você começar com o ângulo zero, se você der uma volta, você volta com 2π. Mas não tem problema, porque a curva, ela vai, o ângulo vai aumentando, volta com 2π, não tem problema, é outro tempo. A questão da curva é a seguinte, é que quando ela passa, quando ela volta com um ângulo diferente, é um ângulo diferente, mas em outro tempo. Então isso não é um problema. Que horas são? Hã? Pô, então hoje vamos precisar de tempo, porque ainda não começou. Agora, vamos dizer, terminou a parte, mas a questão é o seguinte, o que eu quero realmente saber são duas coisas que eu usei para fazer o número de voltas. Primeiro, o número de voltas é um número inteiro. Como é que eu tenho que definir ele? Eu tenho que dizer, quando a curva é fechada, a variação total de ângulo tem que ser um múltiplo inteiro de 2π. E aí eu divido por 2π, eu tenho o número de voltas. E esse número de voltas, se eu andar com a curva continuamente, sem passar pela origem, ele não pode variar. Então, na verdade, né, eu tenho que definir agora, quer dizer, eu tenho C de AB em R2 menos a origem, e eu defino o número de voltas de C em torno da origem, eu vou chamar só de N de C, o número de voltas que dá em torno da origem, como sendo 1 sobre 2π, integral de A até B, de menos yx ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2 dt, e eu tenho que provar duas coisas, ó. N de C é um número inteiro, e 2, se C, vamos dizer assim, se move continuamente, se move continuamente, está meio vago, né? Sem passar pela origem, então N de C não varia. São as duas afirmações óbvias que eu uso na demonstração do teorema fundamental da álgebra. Então,
Mas eu uso assim, dizer, tem um número de voltas. Isso é razoável, vamos dizer, integral, por exemplo, é uma coisa, ou área, acho que é uma coisa que, não sei se alguém parou para definir área antes do século XIX, não sei. Aparentemente, área, comprimento e tal. Aí, a certa altura, as pessoas foram definir integral. Tanto que, mesmo a integral, vocês aprenderam que é integral como integral de Riemann. Mas a integral de Riemann viveu por volta aí de 1850, coisa assim, morreu com 39 anos, meio novo assim, mas ele ainda foi meio contemporâneo do Gauss. 1850, ele já fazia integral praticamente há 200 anos, quase. Por que chama integral de Riemann? Porque ele, lá num certo momento, num trabalho sobre séries de Fourier, ele resolveu definir direito integral. Não tinham feito ainda uma definição direita, ele definiu lá e tal. Aí ficou chamado de integral de Riemann porque pouco depois, assim, uns 50 anos depois, veio a integral de Lebesgue, que é uma certa novidade, então para distinguir uma da outra, ficou sendo chamado assim, mas claro que não foi o Riemann que inventou. Então também, assim, você falar número de voltas e tal, tudo bem, mas se você quiser botar em pratos limpos, tem uma certa... Então estamos fazendo aqui da maneira mais simples, que é essa daqui. Como é que eu vou definir? Bom, eu tenho que provar que esse número é um número inteiro. Mas agora eu sei que eu posso escrever x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Assim, eu vou supor que C de A é igual a C de B, senão esse número não tem por que ser inteiro. Quer dizer, a curva fecha. Então, eu tenho isso daqui. É claro, então, que R de A é igual a R de B e θ de A não precisa ser θ de B. O cosseno e o seno é que tem que ser iguais. Então, θ de B menos θ de A é igual a 2nπ com n inteiro. E aí, a gente pode fazer a conta. X ponto é igual a R cosseno θ, θ ponto. Y ponto igual a R... R cosseno θ, θ ponto, nada disso, né? X é igual a R ponto cosseno θ menos R seno θ, θ ponto. Y ponto é igual a R ponto seno θ mais R cosseno θ, θ ponto. E aí, se você fizer menos yx ponto mais x, y ponto sobre x2 mais y2, isso daqui vai dar... Bom, aqui tem um R2, aí você tem menos y R cosseno θ, mais YR seno θ, θ ponto, mais X R ponto, X aqui R ponto cosseno θ, mais XR cosseno θ, θ ponto. Aí você tem que fazer a conta, acho que eu não vou fazer essa, e mostrar que o resultado disso daqui é θ ponto. Tem que ser, né? Porque a gente fez essa conta para mostrar que a gente definiu esse θ daqui com o θ ponto igual a isso. Então a gente já mostrou. Né? Você pode refazer a conta, mas a conta garante, né, que se você escreve x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ,
com aquele θ que a gente fez, o θ ponto dá isso. Você podia também fazer de trás para diante, dizer, não, vou definir x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e ver quem dá o θ ponto. E aí chegar exatamente nessa fórmula daqui. Tá? Então, o moral da história é o seguinte, é que, sem fazer a conta aqui, você sabe que se você escrever dessa maneira, esse θ foi definido de maneira que θ ponto é esse daqui. Então, se você fizer n de c, ele é igual a 1 sobre 2π, integral de a até b de θ ponto, que é igual a 1 sobre 2π, θ de b menos θ de a. Que como a curva é fechada, isso aqui é um número inteiro. Então, isso aqui é um número inteiro. Então, essa peripécia toda serviu, pelo menos, para a gente garantir, agora está garantido que esse número de voltas definido assim é um número inteiro, se a curva é fechada. Tá? Imagina, cair no exercício de cálculo 1. Sejam x e y duas funções de classe C1, tais que x2 mais y2 nunca se anula. Com x de A igual a x de B, y de A igual a y de B, mostra que isso aqui é um número inteiro. É um bom exercício de cálculo 1. Dá para fazer sem saber nada. Assim, você vai lá. Bom, e agora, como é que se esse negócio se move continuamente, sem passar por 0, 0, então esse número não varia. Porque quando se move continuamente, significa que x e y variam continuamente. Quer dizer, x e y variam continuamente e isso aqui não é quebrado. Então, olha só o que acontece. Se a gente olhar para o R e para o θ, imagina assim, você está no intervalo AB, aí você tem uma primeira curva, vamos dizer, você tem assim, aqui está a origem, aí você tem a curva C0 e aqui você tem a curva C1. E aí você moveu uma para a outra sem passar pela origem. Então, ó, a curva C0 tem um gráfico do R. Tá? C0 vai ser R0, cosseno θ0, seno θ0, e C1 vai ser R1, cosseno θ1, seno θ1. Então, as funções x e y se movem continuamente e as funções r e θ se movem continuamente. Tá? Vou supor assim, é um contínuo assim. Então, se você fizer o gráfico de R0, aqui está o gráfico de R0. Quais são as hipóteses? R0 é sempre maior do que zero, porque você não passa pela origem. E R0 de A é igual a R0 de B. E o R1 também, você pode fazer o gráfico de R1. Está aqui o gráfico de R1. Também não passa pela origem. E claramente, ó, você pode, não tem nenhum problema de você deformar uma na outra. Ó, né? Você vai andando com o R1. O que é andar aqui com o R1? É fazer essa função, esse gráfico, deixa eu botar uma cor nele aqui. Digamos assim, esse azul vai se mover até virar o branco. Então, cada ponto aqui vai se mover até virar o branco, e o R1 tem que se manter sempre igual.
e vai chegar sem problema. Agora, olha o θ. Aqui é o R, aqui o θ. Então, aqui o mesmo intervalo AB. Qual é o gráfico do θ0? O θ0, ele começa aqui, faz alguma coisa qualquer e termina aqui. Qual é a questão aqui? Isso aqui é um certo número 2n de C0 π. Tá? É o número de voltas de C0 vezes 2π. Agora vamos olhar o C1. Vou botar aqui separado assim. E o C1 vai fazer qualquer coisa assim. Esse tamanho daqui, esse aqui é o θ0, esse aqui é o θ1. O θ1 também, ó, ele começa com um certo valor em A, termina com um certo valor em B, mas aqui eu tenho que ter 2n de C1 π. Tá legal? Agora, olha por que se esse tamanho, esse daqui e esse daqui forem diferentes, eu não vou poder fazer esse negócio continuamente. Porque para essa curva fechar, eu tenho que ter sempre um múltiplo de 2π aqui. Quando eu movo isso, esse número não pode mudar. Se ele for 4π, ele não pode saltar para 6π ou para 2π. Ele tem que se manter sempre 4π. Vou tentar explicar de novo, hein? Resumindo aqui a figura. Ó. Eu tenho a curva C0 e a curva C1. Imagina que eu vou mover uma continuamente na outra. Eu quero mostrar que o número de voltas não pode mudar. Mover continuamente significa que essa função aqui, dada por R0 de t, cosseno θ de t. Então, a curva C0, eu botei o gráfico do R0 e o gráfico do θ0. Esses gráficos vão mudar, porque a curva vai mudar. Mas tem que mudar continuamente. Então, o R0, a condição sobre R é que tem que começar e terminar no mesmo ponto. Então, o branco começa e termina no mesmo ponto, o azul também. Eu posso mover o branco para o azul sem problemas, pelo menos nas extremidades aqui não tem problema nenhum. Agora, no ângulo, o que acontece é o seguinte, o θ0 tem que começar num ponto, terminar no outro, e essa diferença é um múltiplo inteiro de 2π. Esse é o branco, é o número de voltas. É 2 vezes o número de voltas vezes π. Número de voltas vezes 2π. No azul, mesma coisa. Só que, quando eu mover o azul para o branco, ou o branco para o azul, tem que continuar, a curva tem que continuar fechando. Então, o θ, a diferença do θ inicial para o θ final, tem que continuar sendo um múltiplo inteiro de 2π. Não, você podia tentar até fazer como que fosse outro, mas não dá para continuamente você começar com uma diferença de 2π e, de repente, saltar para 4π sem passar por um valor não inteiro. Eu teria um valor intermediário, quer dizer, eu não posso passar. Tá? Eu não posso, digamos que esse número seja um, esse seja outro. Eu não posso vir continuamente e fazer esse número, que era um, passar para outro sem passar pelos números do meio. Mas no meio tem números que não são inteiros e não são admissíveis nessa deformação. Então, isso prova, vamos dizer, seja o que for aqui se mover continuamente, né, de qualquer maneira que esse negócio se mova continuamente, a gente sabe que essa
diferença aqui é um número inteiro vezes 2π. Você não pode mover um número inteiro vezes 2π continuamente sem deixar, a menos que ele fique constante, sem deixar de ser um número inteiro vezes 2π. Então você não pode passar de um número que, vamos dizer, seja, se esse número for 4, esse for 3, você não pode saltar de 8π para 6π, se mantendo sempre um número inteiro vezes 2π. Não pode fazer isso continuamente, é o teorema do valor intermediário. Então isso prova também essa parte daqui. Tá? Tem um detalhe técnico mais cascudo, que é o seguinte, que horas são? 2h48. O problema é o seguinte, a gente só conseguiu definir assim o número de voltas para curvas C1. A gente supôs que as curvas eram de classe C1. Podia até ser um pouco menos, mas deveria poder definir o número de voltas para curvas contínuas. Né? O fato é que, para fazer isso, se você pegar uma curva contínua, você sempre pode aproximar ela por uma curva C1. Você conhece o teorema? Tem o teorema que diz o seguinte... Não, C1 é que tem derivada contínua. Sua memória é um pouco... Então, talvez o Marco Aurélio tenha comentado esse teorema com vocês. O teorema é o seguinte. Pega aqui o intervalo AB, desenha aqui o gráfico de F. Então, teorema... Se o gráfico abaixo de uma função contínua, então existe um polinômio cujo gráfico preciso no intervalo AB está dentro do mesmo risco. Risco aqui não é risco de probabilidade, não, de seguro, não. Entendeu? Você pega uma função, desenha o gráfico. Aqui. Esse gráfico, isso aqui tem uma espessura. Dentro desse mesmo gráfico tem o gráfico de um polinômio. Tá? É claro que isso não vai valer para todo sempre, porque o polinômio, depois de algum tempo, né, se ele for de grau par, ele vai, as duas pontas vão para menos infinito ou para mais infinito, se for de grau ímpar, uma vai para menos infinito, outra para mais infinito, e a sua função não precisa fazer isso. Mas no intervalo fechado, se você der uma função contínua no intervalo fechado, sempre tem, você dá a função, dá um epsilon, vamos dizer, outra versão assim, né? Você dá o gráfico da função, dá um epsilon. Então, um epsilon. Então, você tem uma margem de erro aqui, meio mais ou menos. Tá? Então, aqui tem sempre epsilon, epsilon. Você sempre pode botar um polinômio aqui no meio. Mas esse epsilon pode ser tão pequeno quanto você queira. Então, ele pode ser, digamos que o gráfico preciso de f passe no meio desse risco aqui. Então, o seu epsilon é metade do risco e tem um polinômio cujo gráfico cabe aqui dentro. Isso pode ser trocado por funções
Na verdade, em geral, a gente usa isso para dizer que tem uma função de classe C infinito que aproxima toda função contínua, mesmo aquela, vamos dizer, mesmo aquela que cobre o quadrado inteiro, você pode botar um polinômio que, se você olhar, ele vai cobrir. Quer dizer, dois polinômios, né? Um no x e outro no y. Se você olhar, você vai ver o quadrado inteiro. Na verdade, o polinômio não vai cobrir o quadrado inteiro, mas vai estar quase lá. Então, a ideia para fazer, vamos dizer, uma ideia para fazer o número de voltas é você dar uma função contínua que não passa pela origem. Aí você dá uma função de classe C1, basta, C infinito, que está quase igual a ela. E você diz, o número de voltas o número de voltas da sua função C0 é o da C1. Aí você diz, mas peraí, mas se eu tiver duas funções, não é porque eu podia botar uma aproximação por uma função C1 e outra por uma função C2, as duas aqui pertinho. Como é que eu garanto que o número de voltas vai dar o mesmo? Aí simplesmente você vê que quando elas estão aqui pertinho, elas estão longe da origem e você vai poder deformar uma na outra, sem passar pela origem. Portanto, o número de voltas vai ser o mesmo. Então, você pega uma função contínua, uma curva contínua fechada, por aproximação, por curvas de classe C infinito, você pode definir o número de voltas. E aí vai gozar das mesmas propriedades. Repara que a gente começa a depender de alguns detalhes finos de análise. Tem uma maneira, esse teorema daqui é chamado teorema de aproximação de Weierstrass. É um teorema famosérrimo, tem várias generalizações e tal. Para o gasto que a gente consegue fazer uma versão simplificada dele, botando funções de classe C infinito que não são polinômios. Tem uma maneira muito legalzinha de você aproximar uma função por uma função de classe C infinito, que é o seguinte: imagina que você tem uma função meio escrota assim. Quando você, mesmo assim, imagina, pega uma função descontínua, olha só, assim, tem um salto. Imagina que você, em cada ponto, você substitui o valor da função pela média dela no intervalo aqui, assim. Aí você vai andando. Quando você chega aqui, está no valor certo. Quando você chega para cá, você começa a fazer a média usando esse pedaço, um bocado desse pedaço e um pouquinho desse. Aí o valor vai aumentando, mas vai aumentando continuamente. E você passa desse valor até esse daqui continuamente. Então, você substituir o valor de uma função pela média dela, em cada ponto, pela média dela perto do ponto, é uma coisa que tende a suavizar a função. E é possível fazer uma coisa melhorada disso, que é o seguinte: você tem a sua função, e aí você pega um calombinho assim. Ó. Existem funções assim, calombinho? Um calombinho é uma função, vou dizer o que é a função calombinho. Função calombinho é uma função assim. Está aqui o zero, aí você dá aqui menos epsilon, em geral a gente faz ela simétrica, e ela faz assim, você tem uma função ρ epsilon, de R em R, na verdade, ρ epsilon de x maior que zero, se módulo de x é menor que epsilon, e igual a zero se módulo de x maior ou igual a epsilon. Então, para cá ela é zero, para cá ela é zero. E ela é C infinito,
tem todas as derivadas. Não sei se vocês fizeram o cálculo, não tem aquela função e elevado a menos 1 sobre x2, né? Que é a função que ela vem, né? E quando o x tende a zero, né? Ela faz assim, né? E tem todas as derivadas zero aqui. Se você emendar, apagar esse lado de cá e botar zero, continua a ser infinito. Bom, então essa função, ela é ser infinito e faz essa coisa assim. E a integral dela, a integral sobre R do calombinho é igual a 1. Quer dizer, essa área é 1. O que ela é? Ela é uma densidade de probabilidade concentrada em zero. Então, quando você faz a média, quando você pega aí você faz o seguinte, ó, você pega a sua função e quer olhar o ponto x. Aí você traz a calombinho para cá. Em vez de você fazer, você faz ρ epsilon de, sei lá, y menos x0. Ou x0 menos y, se você quiser. Você trouxe o calombinho para cá. E aí você faz a integral de f de x, vou fazer f de y, vou botar aqui x0 menos y, é mais tradicional, dy, para todo y. Esse é o valor da sua função no ponto, vou botar assim no ponto x, chama isso aqui de f epsilon de x. O que você fez? Você substituiu o valor em x pela média dos valores ponderada por esse cara aqui. Então, os valores que estão aqui longe de x, zero, zero, zero. E você está ponderando esses valores aqui. Essa função vai ficar muito próxima da sua f, se a sua f for contínua. Só que ela vai ser de classe C infinito. Mesmo que a sua f não seja... Suponha que a sua f é só contínua. Essa que você vai ter aqui vai ser de classe C infinito. E vai estar muito próxima da sua f. Quanto menor o epsilon, mais próximo. Então, você pode aproximar funções contínuas por funções de classe C infinito tão próximo quanto você queira. Não é muito difícil essa... Usa a continuidade uniforme, que eu falei no começo da aula. Então, é uma variante, porque esse aqui com polinômios, ele é mais macetoso. Tem uma demonstração bonitinha, usa a série de Taylor da raiz quadrada de 1 menos módulo de x ao quadrado, uma coisa assim. Bom, então, hoje foi uma aula técnica, né? Mas para botar em pratos limpos certas coisas. É uma diferença da matemática para a física. Não sei se já falei para vocês, uma vez eu estava vendo um trabalho junto com um colega, ele falou, dá uma olhada nisso aqui. Aí a parte, eu estava lendo com um aluno meu, a parte que nós achamos mais fácil era a parte que para ele era mais difícil, porque era uma coisa assim, cabeluda de análise, que a gente sabia tranquilamente, para ele aquilo era um negócio... Então, esses detalhes técnicos são um pouco também o nosso território.